Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma resolução da prova do Enem 2019. Vamos resolver a questão 154 da prova cinza, que também foi a questão 164 da amarela, 159 da azul, 170 da rosa. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é. Então vamos lá. Essa questão aqui a gente precisa entender a seguinte situação. Nós temos aqui como dado no enunciado que a probabilidade de perceber pelo menos uma das placas instaladas, ela precisa ser maior do que 99%. Tá? Isso aqui é fato. Bem, se a probabilidade de perceber a placa é 99%, obviamente a probabilidade de não perceber a placa tem que ser menor do que 1%. Qual é a diferença de 99% para 100%? É 1, né? Então vamos lá. O que acontece aqui, gente? Nós temos aqui uma questão de probabilidade com eventos sucessivos. Porque na realidade ele está dizendo que a chance desse cara aqui perceber a placa é uma chance em 2. Evidentemente a chance de não perceber a placa também é uma chance em 2, porque uma chance em 2 é o quê? O meio é 0,5, 0,5 é 50%. Se a chance de perceber é 50%, a chance de não perceber é 50% também, ou seja, uma chance em 2. Evidentemente, como a gente tem eventos sucessivos, nós não sabemos qual será esse expoente n na qual o meio vai estar elevado. Mas a gente precisa entender que essa chance de não perceber aqui, ó, gente, tá? Que é 1/2 elevado a n, precisa ser o quê? Menor que 1%. Então é exatamente isso que nós vamos calcular. Vejam que se eu tenho apenas, o carro passou ali na primeira vez, ele simplesmente tem uma chance em 2. Então ele não percebeu aquilo ali. Essa chance 1, a chance 2 aqui é o que? É 0,5, né? 0,5 é menor do que 1%? Claro que não, né, gente? O numerador é o mesmo, mas o denominador aqui é 2, aqui é 100. Somente vai ser maior quando esse camarada aqui, o denominador, for maior do que 100. Porque 1/2 é 0,5. 1 sobre 100 é 0,1. Então, 1/2, que é 0,5, não é menor do que 0,1, tá, gente? Agora, se ele passar duas vezes, tá? Então nós temos 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado é 1/4, né, gente? Nós temos a mesma situação aqui. Então, passou, não percebeu. Passou, não percebeu de novo. Aqui ainda está dentro dos critérios, ó. Então, agora nós vamos para a terceira situação, onde ele não percebe em 3 placas. Ele passou pela primeira, não percebeu. Na segunda, não percebeu. Na terceira, não percebeu. O que a gente quer? A probabilidade de não perceber seja menor do que 1%. Então a probabilidade de não perceber é 1/8. 1/8 é menor que 100? Não, evidentemente não, exatamente pelo mesmo critério, né? Aqui precisa ser maior do que 100. Agora nós vamos para a quarta vez que ele passa pela placa, que é 1/6 elevado à quarta potência, que é 1 sobre 16. Então ele passou pela primeira placa, não percebeu, pela segunda não percebeu, pela terceira não percebeu e pela quarta não percebeu. Mas ainda a gente está dentro do que a gente quer. Vamos para a quinta placa e assim sucessivamente. A quinta placa ele não percebe em 5 situações diferentes. Agora na sexta placa o que acontece? Ó, ele não vai perceber em nenhuma das 6 situações. E aqui a gente tem 1 sobre 64, quando elevamos 1/6 na sexta potência. Evidentemente, ainda assim nós temos um valor menor que 1 sobre 100. Agora, o que acontece na sétima vez? Ó, gente, aqui nós temos um numerador 1, que é igual ao nosso que a gente tem lá, porém o denominador desse cara aqui, ó, é 128. Então ele não vai perceber em 7 situações diferentes. E aqui, gente, o que acontece? Ó? Aqui, essa probabilidade realmente é menor do que 1 sobre 100. Então, a quantidade mínima de novas placas que poderão ser instaladas, tá? Terá que ser o quê? 6, gente, tá? Porque aqui ele já foge do que a gente realmente quer,
que é a probabilidade de não perceber ser menor do que 1/100. Então, nesse caso, nós temos a resposta aqui, letra D, 6 plaquinhas precisam ser instaladas nessa estrada aí, ok? Então, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima!